Boa noite, meu nome é Pedro, se você não me conhece ainda, eu faço parte aí da liderança do Área Mais. É muito bom ter você aqui com a gente e é muito bom ter a oportunidade de mais uma vez compartilhar um pouco da palavra com vocês. Eu estive aqui semana passada junto com o Felipe, com o pastor Felipe. Foi uma experiência diferente, não sei se vocês gostaram, mas a gente gostou bastante do resultado. Foi desafiador, assim, um pouco constrangedor. E também descobri uma nova faceta do meu pastor, né? Ele é ladrão de água. Na verdade, isso eu só descobri depois, né, do fim do nosso encontro a mais, que ele roubou a minha água durante a mensagem, né? E eu passei por um momento extremamente constrangedor, porque as pessoas estavam rindo durante a mensagem, vendo ele roubar a minha água. Eu não fazia ideia de por que as pessoas estavam rindo, né? Quase parei no meio do que eu estava falando. E o pior ainda é que depois eu fui beber a água e a caneca estava vazia. E eu fiquei que nem um imbecil, assim, dando glute-glute na caneca vazia, né? Mas tudo bem. Deus te perdoe, viu, meu pastor? Bom, então, hoje nós estamos saindo aí de uma série de 4 semanas de mensagens cujo tema foi Inbox. Se você não esteve aqui, ou se você esteve, mas já se esqueceu, né? Nessas últimas 4 semanas nós falamos sobre questões que são essenciais, são fundamentais para nós. Questões que nos identificam, que nos fazem ser quem nós somos, que nos fazem fazer o que nós fazemos como Área Mais, como Juventude da Terceira Igreja Batista. E se você ainda não nos conhecia ou vinha aqui, mas não entendia algumas das coisas que nós fazíamos, por que fazíamos, foi um tempo especial para você, então, entender um pouco melhor tudo isso que nós fazemos, quem nós somos, em que nós acreditamos, qual é a nossa causa, por que nós vivemos por essa causa, de conhecer a Jesus, tornar Jesus conhecido. Foi um tempo muito bom. E na última semana, especialmente, né, na 4ª mensagem dessa série, nós falamos sobre compartilhar a vida. Compartilhar a vida é viver melhor. Esse era o grande foco da mensagem do sábado passado. E foi um tempo muito especial. E uma das coisas que nós falamos na semana passada, dentro desse tema, dentro desse tópico, foi de que nem importa tanto assim o que você tem. A questão não é tanto o que você tem, mas a questão é o que você faz com o que você tem. Você lembra disso? Nós conversamos um pouco sobre isso no PG também, quem faz parte de um pequeno grupo aí, durante a semana nós tratamos um pouco mais disso também. Porque às vezes nós sentimos que temos muito nas mãos, mas que talvez não aproveitamos tanto que nós temos, aquilo que Deus nos deu. Em outras situações nós não fazemos muitas coisas, nós não talvez investimos tão bem os recursos, os talentos, os dons, o dinheiro que Deus nos dá, porque talvez nem reconhecemos que temos tanto, né? E aí nós demos o exemplo das pessoas que são ricas, das pessoas que têm muito, que elas geralmente não se acham ricas, não é verdade? A pessoa que tem muito geralmente acha que o outro é que tem muito. Ela não, né? E mostramos até pesquisas, assim, resultados de pesquisas que mostram que, na média, as pessoas consideram ricas aqueles que têm o dobro do que ele tem. Não importa quanto ele tenha, rico é quem tem o dobro do que ele tem. Então, muitas vezes nós não consideramos que temos muito, e talvez por não considerar que temos muito, nós não fazemos muito com aquele muito que nós temos. Então, essa foi uma das questões que nós abordamos na semana passada. A questão não é tanto o que você tem, mas sim o que você faz com o que você tem. Mas aí, durante essa semana, eu ainda pensando um pouco sobre isso, meditando sobre essas questões, eu fiquei pensando assim, poxa, mas para eu fazer algo com o que eu tenho, seja muito ou seja pouco, eu preciso primeiro saber o que eu tenho. Não é verdade? Às vezes eu não sei o que eu tenho, às vezes eu não sei o que Deus me deu como talento, como habilidade, como dom, como recurso. Eu não tenho consciência do que está nas minhas mãos, daquilo que me foi confiado por Deus. E aí talvez o motivo de eu não fazer algo relevante com aquilo que eu tenho seja simplesmente por não saber o que eu tenho, o valor daquilo que eu tenho nas minhas mãos. Então hoje eu queria conversar um pouco mais sobre você, tentar avançar um pouco naquilo que nós falamos na semana passada. Para que você entenda. Então, poxa, semana passada eu entendi, eu fiquei motivado, eu fiquei desafiado a fazer algo com o que eu tenho. Mas a questão é, o que eu tenho? Será que eu tenho mesmo alguma coisa em mim que seja útil? Será que eu tenho em mim algum recurso, algum dom, algum talento, alguma capacidade que Deus possa usar, que pode fazer diferença na vida de alguém? Algo que eu posso compartilhar com alguém?
E eu quero te fazer pensar um pouco sobre isso, sobre o que você tem. O que Deus te deu. Então o tema da nossa mensagem de hoje é selfie. Quem já ouviu falar nisso? Todo mundo, né? Todo mundo já viu pelo menos uma hashtag, não é possível. Né? Uma hashtag lá, selfie. Uma foto sua tirada por você mesmo, né? Curioso isso, até o ano passado, assim, eu nunca tinha ouvido falar essa palavra na minha vida. E de repente ela bomba, assim, nas redes sociais, em todos os lugares, de uma forma impressionante. E aí eu fui investigar, então, a história dessa palavra. Você sabia que essa palavra foi eleita pelo dicionário Oxford? Talvez seja um dos dicionários mais famosos do mundo. E eles têm lá um centro de pesquisa de linguagem, de palavras, e internacional, e eles identificaram que essa palavra foi a palavra do ano de 2013. Eles elegeram, na verdade, essa palavra, selfie, como a palavra do ano de 2013. E um dos motivos para eles terem escolhido essa palavra como a palavra do ano, foi que essa palavra, apesar de ela já existir, pasmem, eu fiquei surpreso com isso, essa palavra existe há 12 anos. Pelo menos o primeiro registro que foi encontrado de uso dessa palavra foi em 2002. Talvez ela seja até mais antiga. Mas em 2002, um rapaz postou uma foto sua, tirada por ele mesmo, no Orkut. Alguém lembra disso? Moderno, né? O cara postou uma foto dele mesmo no Orkut e ele escreveu lá assim: desculpem porque a foto não está muito boa, mas foi um selfie. E esse foi o primeiro registro que se tem, notícia pelo menos, de uso dessa palavra. Então essa palavra existe pelo menos há 12 anos. Mas sabe o que aconteceu em 2013? E esses pesquisadores de Oxford descobriram isso, que essa palavra teve um aumento no seu uso de 17.000%. Pensou nisso? Alguma coisa aumentar 17.000%? Eu não consigo nem imaginar o que isso significa. 17.000%. Essa palavra era utilizada anteriormente, aqui e ali, mas de repente, em 2013, ela virou a palavra do momento, da moda. É claro que existem explicações para isso. Isso não é um fenômeno também aleatório. As pessoas agora têm smartphones nas mãos, cada vez mais. Então elas têm recursos, têm câmeras, e elas conseguem facilmente tirar uma foto de si mesmas. E às vezes alguém estava sozinho, num momento especial da sua vida, doido para registrar aquilo, para mostrar para os amigos, para compartilhar com outras pessoas, mas ela estava sozinha, não tinha ninguém para tirar uma foto dela. E não tinha uma câmera, não tinha esse negócio dessa facilidade. E hoje não, qualquer um, independentemente de onde esteja, tira uma foto de si mesmo, né? E posta no Instagram, no Twitter, no Facebook, onde quer que seja. Então, existem explicações para isso. Mas o fato é que essa palavra virou a palavra do momento. Selfie significa exatamente isso. Tirar uma foto de si mesmo, geralmente utilizando um smartphone. É isso que significa essa palavra. Está lá no dicionário, inclusive. Mas, o que acontece? Nós vivemos hoje um tempo da exposição, e mais do que isso, da autoexposição. As pessoas gostam de se mostrar, de se revelar, mas especialmente em momentos especiais, especialmente quando elas estão numa situação que elas acreditam que vai impressionar alguém, que vai chamar a atenção de alguém, que vai mostrá-la de uma forma diferente, talvez criativa, talvez admirável. É ou não é? Quando você está fazendo uma viagem, quando você está num ambiente legal, quando você está entre amigos, quando você está feliz, quando você está, enfim, numa ocasião especial, numa festa, você quer registrar aquilo, você quer mostrar para as pessoas, você quer registrar aquele momento e mostrar para as pessoas: olha que experiência legal eu estou tendo, olha que oportunidade legal eu estou tendo, olha ao redor de quem eu estou, olha quanto eu sou bom, quanto eu sou legal, né? E a gente cria, então, às vezes, por conta dessa facilidade e dessa vontade também de se mostrar, às vezes, como algo maior ou melhor do que na média das nossas vidas nós somos, então a gente acaba se expondo. E a gente tem essa vontade, às vezes incontrolável, de tirar uma foto, de postar, de mostrar para as pessoas. E a gente vive, então, uma sociedade do espetáculo. Uma sociedade em que as pessoas anseiam por isso, por se mostrar, por valorizar talvez uma aparência, uma vida de aparência que talvez não corresponda, de fato, à vida que ela vive. Com certeza você conhece alguém, e eu conheço alguém, que se você analisar a vida da pessoa só pelas fotos do Instagram dela, ou só pelo Facebook dela, ela parece ser a pessoa mais feliz do mundo, ou a pessoa mais rica do mundo, talvez. E você conhece ela bem o suficiente para saber que ela não é.
que ela não é talvez tão feliz, ou tão rica, ou tão viajada, quanto as fotos dela, quanto o filme dela do Facebook, né? Teve agora recentemente um fenômeno lá também de fabricar seu filme, né, no Facebook. E aí, um clipe com os melhores momentos. Legal isso, bacana. Mas se você olha para a vida da pessoa nas redes sociais, talvez você fale, não é assim que essa pessoa vive. Ela não tem esse padrão de vida. Ela não frequenta só esses lugares. Ela não é tão feliz assim. Ela não é tão bem-sucedida assim, quanto parece. Você com certeza conhece alguém assim. Talvez você seja uma pessoa assim. Sabe, em 1967, um francês, chamado Debord, eu não sei pronunciar, se alguém souber francês pode me ajudar, mas um escritor francês, em 1967, escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. Em 67, imagine, em 67, o que a gente tinha de tecnologia, de espetáculo? Muito pouco. A Copa de 1970 foi a primeira transmitida pela televisão com cores. Então, nem TV a cores tinha em 67. Mas o cara escreveu um livro chamado Sociedade do Espetáculo. Sabe o que ele escreve nesse livro? Ele diz assim, o espetáculo é a afirmação da aparência. E é a afirmação da vida humana, em última análise, como aparência. Em 1967, esse cara analisou a sociedade do seu tempo e ele chegou a uma conclusão. As pessoas vivem por aparência. As pessoas não estão interessadas mais em ter experiências reais, em se relacionarem com pessoas reais, terem sentimentos reais, terem uma vida real. Elas querem viver por aparência. Em 1967. Se esse cara escrevesse hoje, eu não sei o que ele escreveria. Ele morreu em 1994. E já viu muito daquilo que ele antecipou em 1967 ganhar proporções ainda maiores. E hoje é a sociedade do espetáculo. A gente vive nisso, a gente está inserido nisso. Isso é ruim? Talvez não. Tem algo de errado eu tirar uma foto minha, eu expor, de certa forma, claro, com moderação, por favor, né? Mas expor a minha vida, mostrar momentos especiais, situações especiais que eu passo, que eu vivo, com amigos, ou sozinho, ou com meu namorado, minha namorada, meu esposo, minha esposa. Claro que não. Eu faço isso, você faz isso. Mas sabe, às vezes, nós criamos uma imagem de nós mesmos, um autorretrato, que é ilusório, que não corresponde à vida que nós vivemos. E nós, às vezes, também tentamos valorizar, maquiar a nossa vida para que as pessoas nos vejam como alguém de valor, como alguém que tem muito, como alguém que tem muito a oferecer, como alguém que tem um valor diferente, especial, que é mais do que parece ser. Em outros casos, na verdade, nós gostaríamos de esconder quem nós somos, de fato. Porque nós nos sentimos desvalorizados, nós nos sentimos sem valor, nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos inúteis. E aí tentamos nos esconder atrás de máscaras, atrás de aparência, atrás de situações legais que, na verdade, iludem, porque dentro do nosso coração há um vazio, uma sensação de inutilidade, de solidão. E Deus tem uma resposta para isso. Deus quer te mostrar que você deve se enxergar como quem você de fato é. E quer que você enxergue nas suas mãos aquilo que Ele de fato te deu. E que é mais do que suficiente para você fazer algo especial. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero te convidar então para ler comigo uma história que está registrada no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Os evangelhos são os livros que narram a história de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, a sua ressurreição, o seu ministério, tudo aquilo que ele fez, o tempo em que ele esteve entre nós. Muitos, na verdade, não tudo que ele fez, porque eles próprios dizem que se eles fossem registrar tudo que Jesus fez e disse, não haveria livros suficientes. Mas muito daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus ensinou, nós temos então registrado nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E a gente vai ler uma história que na verdade é uma parábola. O que é uma parábola? Se você já é de igreja há mais tempo, você já sabe. Se você está chegando hoje, eu vou explicar para você. Parábola é uma história inventada. Uma história inventada. Ela não aconteceu de verdade, ok? Ela não é baseada em fatos reais. Ela é uma história inventada para aplicação de um ponto. Jesus usava muito parábolas. E quando ele queria transmitir um ponto, queria mostrar para as pessoas uma verdade,
Então, muitas vezes ele usava parábolas, histórias que ele criava e ele contava para as pessoas para ilustrar o ponto que ele queria transmitir. Nós vamos ler então no capítulo 25 de Mateus, uma parábola conhecida por quem já é de igreja como parábola dos talentos. Beleza? Então, vamos lá para essa história. No versículo 1 do capítulo 25, Jesus está dizendo o seguinte: o reino dos céus, pois, será... E aí ele conta, antes da parábola que nós vamos ler hoje, uma outra parábola. Ok? E ele compara nessa outra parábola também o reino dos céus a uma outra situação, que não é o que nós vamos ver hoje. Você pode ler depois lá no capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Você que está solteiro aí e ficar curioso, vai chegar em casa e ler a parábola das 10 virgens. Ok? Mas não é isso que você está pensando. Aí, é um pouco. Aí, depois de contar essa parábola das 10 virgens, ele conta então a parábola dos talentos, é ela que a gente vai ler hoje. Então, mas lembra disso, ele está falando sobre o quê? No versículo 1. O reino dos céus, pois, será... E aí ele vai comparar. E ele continua, ele compara primeiro com essa situação que você vai checar em casa depois. E depois, no versículo 17, ele vai contar a segunda parábola, que também é uma parábola que ilustra como é o reino dos céus. Ele está explicando. O reino dos céus é assim. Ok? E aí ele vai contar essa segunda parábola, então, a partir do versículo, não 17, 14. Então, o reino dos céus é como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. O cidadão resolveu curtir a aposentadoria, já estou bem, já tenho muito, estou tranquilo, tenho pessoas de confiança que podem administrar aquilo que eu tenho, então eu vou dar uma viajada, vou curtir, vou tirar um ano sabático, vou dar uma rodada, vou para a Europa, vou ficar de boa um tempo, depois eu volto, mas enquanto isso vou deixar as minhas coisas nas mãos aqui de algumas pessoas que eu confio, então vou confiar, olha só a palavra, hein? Presta atenção nisso. Vou confiar os meus bens nas mãos dessas pessoas. Estou entregando o que é meu para que elas cuidem nesse tempo que eu vou estar fora. Então ele diz o seguinte. Ele faz o seguinte. Ele chama o primeiro, vem cá. Estou viajando, estou vazando, então, seguinte. Eu vou te dar na sua mão 5 talentos. O que é um talento? Talento, naquela época, naquele contexto de Jesus, era uma unidade monetária. Começou como uma unidade de peso e depois passou a ser usado como uma unidade monetária. E um talento, olha só isso, olha só. Um talento, naquela época, significava o equivalente a 20 anos, tá? Não 20 dias, não 20 meses, não 20 semanas. 20 anos de trabalho de um trabalhador comum, de um trabalhador assalariado, sabe? O cara que você chama para trabalhar, para fazer um serviço para você, na sua casa, na sua empresa. 20 anos de trabalho. Era muito dinheiro, muito. Algumas versões traduzem como um saco de ouro. Talvez na sua cabeça, na minha cabeça pelo menos, ajuda a entender isso. Pegar uma sacola cheia de ouro assim e entregar na sua mão. É mais ou menos isso que ele fez. O equivalente a 20 anos de trabalho. Então aquele cara que trabalhava para ele, que servia na sua casa provavelmente, ou no seu negócio, no seu pequeno negócio, de repente se vê nessa situação. O seu chefe, seu senhor, entrega na mão dele um saco de ouro, enfim, dinheiro equivalente a 20 anos de trabalho dele. Beleza? Segura essa informação aí. Isso é um talento. Agora, o primeiro recebeu quanto? 5 talentos. Então era o equivalente a 100 anos de trabalho. O bicho se vê nessa situação, se eu trabalhar 100 anos, talvez eu receba isso. Mas beleza, o cara recebeu lá 5 talentos. Aí ele chama o próximo e entrega para ele 2 talentos. Um pouquinho menos. Muito dinheiro ainda. E um terceiro lá, o mais pebrinha lá, fraquinho, o cara que não era tão habilidoso assim. Será que era um cara peba, assim, um cara não muito habilidoso, não muito confiável? Ele entrega 1 talento só. Possivelmente ele olhou para os outros e se sentiu assim, né? Falou, pô, o cara ganha 5, outro ganha 2, eu ganho só 1. O que eu vou fazer com 1 talento? Na verdade, 1 talento era muita coisa, muita coisa. Ele provavelmente nunca na vida dele poderia trabalhar o quanto fosse. Chegaria um momento de ter em suas mãos tanto dinheiro, tantos recursos, tantas possibilidades. Mas ele recebe 1 talento. E aí Jesus continua contando a sua história. Lembre-se de que é uma história
fictícia. Isso não aconteceu, ok? Não aconteceu, tá? Mas Jesus estava contando a história. Em seguida, partiu de viagem. Deixou os caras lá com seus talentos. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou quantos? Mais 5. Ele estava agora com... Cara, não são bons de matemática. 10 talentos. O cara foi e falou, caramba, eu estou com 5 talentos, eu estou cheio de dinheiro, eu tenho dinheiro aqui que eu não consigo nem imaginar. E ele vai e ele se preocupa com aquilo e ele fala, eu preciso dar um jeito de investir esse dinheiro, meu chefe vai voltar. Mais pra frente você vai ver na história que ele não era um senhor qualquer, ele era um cara muito exigente, muito duro. Então essa pessoa que recebeu 5 talentos vai, esse servo se dedica, e ele investe, e ele faz negócios, e ele troca, e ele vende, ele compra. No final ele tem 10 talentos na sua mão, ele dobra aquilo que ele havia recebido. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Fez a mesma coisa. Se dedicou. Reconheceu o valor daquilo que tinha nas mãos. Fez o seu melhor, investiu, trabalhou. E quando o seu senhor volta, então ele tem 4 talentos para entregar para ele. E um momento crítico da história, né? Jesus está contando a história, até aí tudo bem, tudo alegria, beleza, dinheiro pra caramba, o cara recebeu 5, outro 2 talentos, outro 1, todo mundo bem, trabalhando e tal, o que tinha 5 voltou com mais 5, o que tinha 2 voltou com mais 2, de repente, o que tinha 1 volta com... O que ele fez? Pô, tô com dinheiro pra caramba aqui na minha mão. Mas não é tanto assim, porque o outro recebeu 5, recebeu 2, recebeu só 1. O cara é bravo, tal, rigoroso, eu vou ter que prestar conta disso para ele. Quer saber? Eu não vou correr o risco, não. Vou arriscar perder o que eu tenho. Na verdade, o que ele me confiou. O cara cava um buraco e esconde o dinheiro no buraco. Quem já guardou dinheiro embaixo do colchão, a mesada? Tipo isso, né? Caraca, tem que esconder aqui, senão alguém vai pegar aqueles 10 reais que, né? Quando você tinha 10 anos, 10 reais era uma fortuna. E ela, 10 reais da... Nossa, mas 10 reais aqui, você comia na escola a semana inteira com 10 reais, comprava figurinha, comprava... O que você comprava? Tazo, né? Comprava tazo? Tinha um potinho assim cheio de tazo, cara. É muito legal. Ficava brincando de tazo. Você comprava o que você queria lá, com 10 reais. E aí você, na hora que você tinha aquilo nas mãos, aquele valor, aquele tesouro, puxa, eu tenho 10 reais. Você queria esconder, que você colocava debaixo do colchão, você colocava num cofrinho, no porquinho, né? Porque era muito valioso. E ele se sentiu assim, eu tenho algo de valor nas minhas mãos, mas eu não posso correr o risco de perder o que eu tenho. E ele então esconde o que ele tem. E chega então o temido dia para ele, né? Ele não sabia disso ainda. Mas para os outros o esperado, aguardado dia, então, em que o seu Senhor volta dessa viagem. E ele volta então com a natural situação de pedir contas, de receber de volta aquilo que ele havia confiado aos seus servos. Afinal de contas, o dinheiro era dele, eram os bens dele. Depois de muito tempo, o dinheiro do cara lá ficou muito tempo nesse buraco. O Senhor voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, feliz da vida, né, orgulhoso, chegou lá, aqui ó, 10zão. Devolveu 5 e ainda deu mais 5. Olha só, disse, o Senhor me confiou 5 talentos. O Senhor me deu muito. O Senhor confiou em mim. O Senhor viu potencial em mim. O Senhor confiou nas minhas habilidades. O Senhor confiou em mim. Aquilo que o Senhor tem de valioso, de precioso. Os seus bens. 5 talentos. Puxa, isso é mais do que eu provavelmente terei durante toda a minha vida e provavelmente a minha posteridade. Mas eu peguei esses 5 talentos e eu estou te devolvendo agora 10 talentos. Ganhei mais 5. Resposta do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito.
venha e participe da alegria do Senhor. Excelente, você fez o que eu esperava. Você usou bem aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Você reconheceu o valor do que você tinha nas suas mãos. E você fez o que eu esperava. Então, você vai ser recompensado por isso. Pela sua fidelidade, pela sua dedicação. Por ter reconhecido o que você tinha e por ter feito o que se esperava. Vem então a vez do segundo servo prestar contas. E ele vem, aquele que tinha recebido 2 talentos, e diz ao seu senhor: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. Qual é a resposta do Senhor? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Você reconheceu o que você tinha nas mãos. Você reconheceu que tinha algo precioso, valioso nas suas mãos. E você fez o que se esperava de você. Você foi bem, você foi fiel. E você vai ser recompensado por isso. E aí chega então o momento tenso da história. Chega o terceiro servo para prestar contas. Chega e talvez ele não tivesse consciência ainda do que ia acontecer com ele, porque, o cara me deu muito dinheiro na mão, eu estou devolvendo tudinho aqui, ele não perdeu nada. Guardei direitinho, cavei um buraquinho bonitinho, ninguém descobriu onde estava. E eu estou devolvendo tudo. Então vem o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, na verdade, eu vou te devolver só aquilo que você me deu, mas assim, desde já saiba, a culpa é sua. A culpa não é minha. Porque se você fosse um cara mais tranquilo, mais gente boa, um cara assim que levasse as coisas na brodagem, sabe? Que não fosse criar confusão, eu poderia até ter me arriscado, eu poderia ter tentado investir isso, eu poderia ter tentado alguma coisa diferente. Mas, como o senhor é um cara bravo, um cara rigoroso, um cara linha dura, eu achei melhor não arriscar. Na verdade, sim, a culpa é sua, tá? Porque você me deu pouco, você nem me deu 2 nem 5. E aí, com esse 1 não tinha muito que eu podia fazer. E, além disso, se eu tentasse e desse errado, você ia brigar comigo. Então, eu preferi não arriscar. Então, assim, tá aqui, olha aqui. Tive medo. Fiquei com medo. A culpa é sua. Você é muito nervoso, você é bravo, sua cara é feia, entendeu? Fiquei com medo. Saí, escondi o seu talento no chão, e aqui está ele inteirinho, bonitinho. Tudo aqui de volta. Pode contar, pode conferir, está tudo aí. Essa é a resposta, então. Esse é o resultado apresentado pelo terceiro servo. E aí vem, então, a resposta dura. Momento tenso. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia, você acabou de dizer, você sabia que eu colho onde eu não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter ido, confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem ao que tem. Aí eu sempre ficava meio assim nessa história. Eu falava, pô, o cara já tem 10, dá para o outro, né? Então, vai tirar do cara. Dá para o que está com 4 só, né? Pô, vai ficar com 5, ainda é metade do que o outro tem. Lembra, é uma história fictícia, ok? Às vezes a gente lê essas parábolas e a gente fica, poxa, mas será que Deus faz isso mesmo? Será que Deus é assim? Cara, é uma história fictícia, ok? Relaxa. Tem uma parábola na Bíblia que sempre me incomodava, sempre. Estou confessando meu pecado aqui. Eu queria que ela não tivesse na Bíblia, até algum tempo atrás. A parábola do juiz iníquo. Depois confere lá, lê a história. É uma coisa meio bizarra, porque ela diz assim, que uma viuvinha pobre, coitada, ia lá toda vez no juiz e pedia para ele julgar a causa dela. Julga minha causa, eu preciso, por favor, julga minha causa, julga minha causa. E aí o juiz, não, vai embora, não sei o quê, botava a mulher sempre para fora, nunca resolvia o problema dela. E aí a Bíblia diz que numa hora o cara ficou de saco cheio, é isso mesmo que está lá, não com essas palavras. Ficou de saco cheio, não aguentava mais ver a cara da mulher, e aí ele julga a causa para mandar ela embora, para ficar livre essa mulher logo. Eu li essa história, e para mim, na minha cabeça, quem é o juiz? Para você, quem é o juiz? Deus. E quem é a viúva? Eu, né, o miserável, que estou lá toda hora. Deus, me dá um emprego melhor, me dá um carro melhor, me dá não sei o quê, me ajuda nisso, me arruma uma namorada mais bonitinha. Toda vez eu li essa história e eu me colocava na posição da viúva e colocava Deus na posição do juiz. E sabe, é isso mesmo. A ideia da parábola é que você se identifique com a viúva e identifique Deus como juiz, mas calma,
É uma parábola, ok? Não é verdade. Deus não é assim tão mal. Na verdade, Deus não é mal. Deus é bom. Mas ali, o objetivo sempre da parábola é ilustrar um ponto. E ali, a preocupação de Jesus era mostrar que nós devemos perseverar em oração. Insistir, pedir para Deus. No tempo certo, Ele vai atender. E aqui, é a mesma coisa. Não fique preocupado tanto com o senso de justiça de Deus, ok? Não é esse o objetivo da parábola. Mas aqui, o que Jesus está dizendo é, olha só o que Ele vai dizer, deixa Ele dizer, é melhor. Pois a quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem será tirado. É estranho, né? Parece incoerente, parece errado até. O cara já tem muito. O cara já tem muito. Que Deus capitalista. Vamos distribuir essa renda. Não dá porque tem menos, tem metade, nem menos da metade do que o outro tem. Não é esse o foco de Jesus. O que Jesus está ensinando, e é um princípio, e eu quero que você aprenda isso hoje, porque eu tenho também que aprender isso. Jesus está dizendo o seguinte, olha, todos aqueles homens tinham muito nas mãos. Eles tinham em medidas diferentes, é verdade. Mas eles tinham muito. Muitos recursos, muitas oportunidades, muitas possibilidades. A questão é que 2 deles souberam reconhecer o valor do que eles tinham. E então fizeram algo importante, relevante com o que tinham. Enquanto que o outro não soube reconhecer o valor do que ele tinha. Ele teve medo. Ele teve medo. Sabe, às vezes nós somos assim também. Nós temos algo de grande valor nas nossas mãos. Deus nos dá recursos, Deus nos dá talentos, Deus nos dá habilidades, Deus nos dá dons. Mas às vezes a gente não reconhece esse valor. A gente olha para o outro, a gente olha para o Instagram do outro, para o Facebook do outro, para a vida do outro, e a gente pensa, puxa, mas se eu tivesse isso? Se eu fosse inteligente como ele, se eu tivesse o dinheiro dele, se eu tivesse a habilidade que ele tem, se eu tivesse o dom que ele tem, aí eu poderia fazer algo relevante com a minha vida, eu poderia servir outras pessoas, eu poderia abençoar alguém, eu poderia ser um funcionário melhor, eu poderia passar no concurso melhor, eu poderia ter uma posição melhor, poderia ter relacionamentos melhores, poderia viver uma vida melhor. Deus quer te dizer hoje você tem muito nas suas mãos. Não deixe que essa ilusão dessa vida por aparência que às vezes nós vivemos te faça acreditar que quem tem muito é o outro. Sabe? Que você precisa de 5 talentos. Ou de 2. Que 1 não é suficiente. Eu vi uma história de um jogador da NFL, o Silas vai gostar dessa. O cara foi campeão agora do Super Bowl pelo time de Seattle, né? O Seahawks. Ele foi o primeiro jogador surdo a jogar profissionalmente futebol americano. E ele não só foi o primeiro jogador surdo a jogar, mas ele foi o primeiro jogador surdo a ser campeão da Liga de Futebol dos Estados Unidos. E aí ele falando, o depoimento dele é muito legal, porque ele fala assim, olha, eu jogava na faculdade, mas eu nunca era escolhido, eu nunca era selecionado para nada. E nos primeiros testes que eu fiz para jogar profissionalmente, eu também não fui selecionado. E eu tinha uma dificuldade, porque eu não ouvia a jogada que ia ser feita, eu não entendia, eu não conseguia pegar tão rápido a jogada que o quarterback lá decidia fazer, ou que o técnico mandava fazer, porque eu não escutava. Então, começava e eu demorava um pouco até entender o que estava acontecendo. Eu demorava um pouco para me posicionar, para correr. Eu sempre saía alguns milésimos de segundo depois do meu time e do time adversário. Até que um dia eu descobri que poderia ter uma vantagem nisso. Porque assim como eu não ouvi o apito inicial, ou a palavra de ordem lá do time para começar a jogada, eu também não escutava o apito do juiz para parar. Então eu sempre batia mais do que os outros, eu sempre corria mais do que os outros, porque eu sempre ia até alguém falar, cara, acabou, parou. Porque ele não escutava o fim. E aí isso deu a ele um diferencial. Era um cara que era mais dedicado, era o cara que mais corria, era o cara que mais batia, era o cara que... E ele acabou sendo selecionado, e hoje ele é jogador profissional e campeão da NFL. Sabe, ele tinha uma limitação.
Mas ele não se intimidou por causa daquilo. Ele reconheceu que havia uma habilidade nele, um senso de percepção nele, uma visão apurada. Ele disse que enxergava muito bem, ele ficava concentrado, ele lia os lábios dos jogadores, lia os lábios do juiz. Ele desenvolveu uma habilidade tão grande com isso, que compensou, supriu a limitação que ele tinha. Mas às vezes a gente está tão preocupado em pensar no que o outro tem e no que nós não temos, que a gente deixa de reconhecer o valor naquilo que nós temos, naquilo que Deus nos deu, naquilo que Deus nos confiou, e que só você pode fazer porque só você que tem isso. Sabe? Porque tem algo único em você, tem algo especial em você. Deus te deu, Deus te fez assim. E ninguém vai poder preencher esse buraco que tem o seu tamanho, que tem a sua cara, que tem o seu jeito, por mais estranho que ele seja. Por mais que você sinta que não se encaixa, que não faz parte, tem um lugar que é seu. E Deus quer te usar nesse lugar. Mas a pergunta que eu quero te fazer hoje é: você tem feito o seu melhor com o que você recebeu? Você tem feito o seu melhor com o que você recebeu? Não pense agora no que você não tem. Não pense no que o outro tem. Não pense se o outro está fazendo o melhor dele. Não pense se você está fazendo tão bem quanto o outro. Porque o que você recebeu, você recebeu. O que você tem nas suas mãos, você tem nas suas mãos. As oportunidades que você tem, as pessoas que você conhece, os ambientes que você frequenta, o lugar onde você trabalha, o lugar onde você estuda, a família que você tem, por mais problemática que seja, é sua. Foi Deus que te deu, foi Deus que te colocou ali. E mais ninguém terá a oportunidade de fazer diferença, de ser bênção, de ser luz, de ser usado por Deus naqueles lugares onde você está. Mais ninguém. Mas você está fazendo o seu melhor com o que você tem. É o que você tem. Por que não fazer o máximo, usar todo o potencial que você tem? Por que ficar aquém? Por que se comparar? Por que se iludir? Por que viver de aparência? Por que lamentar o que você ainda não tem? E aí você talvez então, e eu quero encerrar assim, você fique pensando: ok, tudo bem, eu entendi, eu tenho algo em mim, eu tenho algum valor, eu tenho algum talento, algum dom, alguma capacidade nas minhas mãos, eu posso usar isso de alguma forma. Mas eu ainda não me sinto parte, eu ainda não sinto que eu estou encaixado, eu ainda não sinto que eu sei o que eu tenho de fato. Então eu quero te dar algumas dicas. Isso não é nada, nenhuma mágica, nada miraculoso, ok? São só dicas a partir da experiência, a partir do que eu tenho vivido na minha vida, daquilo que eu tenho feito para me encaixar, para entender o que Deus quer de mim. E talvez ajude você a entender o que Deus quer de você e aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Então eu quero dar algumas dicas para você. A primeira delas é a seguinte: qual é a sua característica marcante? O que te define? Quando as pessoas olham para você, quando elas comentam sobre você, quando elas falam a respeito de você em algum lugar ou para outra pessoa, como elas te definem? Por exemplo, o Jason, estranho. As pessoas, qual é a característica do Jason? Marcante, mais marcante. Tem vários, mas a mais marcante é ele. Cara esquisito. O SS, voz de pato. Né? Normal. É. É assim, tem alguma coisa. E dá para usar até isso, acredite. Não é não? Dá para usar. E eles usam. Não pense que eles não usam. Qual é a sua característica mais marcante? Porque talvez essa seja uma boa pista de por onde você pode começar. Poxa, sei lá, as pessoas dizem que eu sou um cara divertido, engraçado, ou então sou um cara simpático, receptivo, acolhedor. Poxa, que tal ajudar na recepção? Que tal dar um belo sorriso para quem está chegando, dar um abraço, trocar uma ideia, bater papo? Às vezes você é um cara que gosta de conversar, gosta de ouvir. Talvez você é alguém sábio, alguém que tem uma palavra boa para dar para alguém, um conselho bom. Por que não discipular alguém? Por que não aconselhar alguém? Por que não andar com alguém que está começando na fé? Eu não sei qual é a sua característica marcante, mas você sabe. Por que não colocá-la à disposição e dizer: Deus, o que eu tenho é isso aqui, o talento que o Senhor me deu é esse e eu estou colocando aqui, faz alguma coisa com isso. E Ele vai fazer. Outra dica. Do que você gosta? Eu tenho percebido isso, sabe? Deus não tem prazer em te colocar para fazer o que você não gosta. De vez em quando Ele manda porque a gente precisa aprender algumas coisas. Né? De vez em quando é bom fazer o que a gente não gosta de fazer porque a gente se torna mais humilde, né? A gente se torna mais comprometido. A gente aprende a valorizar o trabalho dos outros. E de vez em quando, então, Deus gosta de fazer isso.
Mas na maioria das vezes, como vocação, como chamado para a sua vida, Deus quer que você faça alguma coisa que você gosta. Não tem sentido nenhum. Deus que te ama, que quer o seu bem, quer que você viva feliz, satisfeito, te mandar fazer por toda a vida algo que você odeia fazer. Ok? Então pense nisso. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de cozinhar? Pô, tem um Mais Gourmet, galera. Vamos ajudar no Mais Gourmet, tá precisando de voluntário aí pro Bloco Alegria. Eu gosto de, sei lá, de esportes. Vamos trabalhar no Madruga com o Chico, vamos ajudar, entendeu? Vamos usar o esporte para abençoar pessoas. O que você gosta de fazer? Use isso, use o que você gosta. Não é sacrificante. É a melhor coisa do mundo quando você faz o que você gosta com um propósito, entendendo que aquilo tem sentido. Mais uma. O que mexe com você? Que tipo de experiência faz seu coração bater mais forte? Que tipo de relacionamento, sabe, te move, te faz ficar louco, assim, falar, cara, é isso que eu preciso fazer para minha vida? Que lugar, que ambiente mexe com você? Te faz, sabe, fazer mais do que você faria em outra situação. Tem gente que adora fazer trabalho social, assim, vai num orfanato e se envolve, e se apaixona, e não quer sair dali nunca mais, e quer levar 10 meninos nas costas para casa quando vai embora. A gente vai para o hospital e tem uma habilidade para fazer as pessoas que estão ali passando por uma situação terrível de doença, de enfermidade, darem um sorriso, ganharem uma nova perspectiva para a vida. Tem outros que gostam de estar em ambientes mais de intimidade, de comunhão, e tem prazer em uma boa conversa, tomar café até 2, 3 da manhã com outras pessoas, batendo papo, conversando. O que mexe com você? O que tem sentido para você? O que tem valor para você? Use isso. Usa isso para a glória de Deus. Provavelmente Deus colocou essa característica em você porque Ele queria te usar de uma forma muito específica. Talvez você não esteja vendo isso, nunca tenha se atentado para isso. E a última dica que eu quero te dar hoje. O que você sabe fazer? Essa é a última porque ela é a menos importante dessas 4. Ok? Porque o que você não sabe fazer você pode aprender, né? Então, não se limite ao que você já sabe fazer. Se você tem um objetivo, tem um sonho, se Deus coloca um desejo no seu coração de fazer alguma coisa e você não sabe fazer aquilo, aprenda, faça um curso, estude, se dedique, vá atrás de quem sabe fazer, aprenda com quem sabe. Mas talvez aquilo que você já sabe fazer e faz bem seja um bom começo para você então entender, ok, foi isso que Deus colocou nas minhas mãos, é isso que eu vou usar para a glória dele. São dicas, existem outras formas, mas o importante é, descubra o que você tem nas suas mãos. E então diga, Senhor, eu vou fazer o meu melhor com isso. Eu não vou te devolver o mesmo talento enterrado. Eu não vou te devolver aquilo que o Senhor me deu do mesmo jeito que eu recebi. Eu vou multiplicar isso. Vou multiplicar e eu vou fazer com que isso abençoe mais pessoas, que esse potencial que o Senhor colocou na minha mão seja plenamente usado para a tua glória. E aí você vai ver que a sua vida vai ganhar um sentido, um significado totalmente diferente. Eu decidi deixar de viver por aparência, sabe? E não é fácil. Não é fácil. Não estou dizendo que eu já consegui fazer isso. Mas eu tenho todos os dias pedido, Deus, me mostre o que o Senhor quer de mim. E o que eu tenho nas mãos está aqui. Eu quero que o Senhor use como o Senhor quiser. E o meu desejo é que a gente faça isso juntos. Que cada um de nós tome essa decisão de oferecer a Deus o que nós temos nas nossas mãos e deixar que Ele multiplique isso para que isso abençoe mais e mais pessoas. Você quer isso? Você quer colocar o que você tem nas suas mãos diante de Deus agora? Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque Tu és um Deus bom, um Deus que nos ama, um Deus que tem prazer em nos abençoar com tantas coisas. Pedimos perdão porque às vezes nós não reconhecemos o valor que nós temos, os recursos, os dons, as oportunidades que estão à nossa frente, que estão nas nossas mãos. E perdemos tanto tempo olhando para o que os outros têm e nos escondemos às vezes atrás de máscaras, atrás de aparência, porque nos sentimos menores ou menos capazes ou inferiores. Senhor, ajuda-nos a reconhecer aquilo que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a reconhecer o valor que temos para Ti. Ajuda-nos a reconhecer quantas e quantas oportunidades o Senhor tem nos dado.
para abençoar pessoas, para impactar vidas com a tua mensagem, com a tua palavra, Senhor. E ajuda-nos a viver isso, Pai, de uma forma sincera. Não queremos viver uma vida baseada em aparência, não queremos viver uma vida que não tem sentido, que vai passar, que vai se perder. Nós queremos deixar uma marca nesse mundo, Senhor, que não tem a ver conosco, mas tem a ver contigo. Nós queremos marcar a vida de pessoas não com o que nós somos, mas com o que o Senhor é. E porque o Senhor colocou em nós um pouco do que o Senhor é também, e nós queremos compartilhar isso com outras pessoas. Então ajuda-nos, Pai, ajuda cada um aqui nessa noite a enxergar o seu potencial, aquilo que o Senhor deu de único. E que nós possamos tomar essa decisão hoje, Senhor. E nós tomamos essa decisão hoje, na Tua presença, em nome de Jesus, de usar o que nós temos para a Tua glória. Tudo que nós temos, Senhor. Tudo que nós temos. Seja muito, seja pouco, não importa, mas o que nós temos é Teu, Senhor. Toma e faz a Tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.